Bem-vinda, Daniela Zebral. Estou muito feliz. Gerente comercial da Rede Leitura, um dos maiores grupos hoje, né? Das maiores redes de livrarias do Brasil, com mais de 80 lojas. Dani, muito obrigada. É a primeira vez, é o nosso 12º evento, é a primeira vez que eu tenho uma pessoa, um livreiro com a gente num evento, uma pessoa que está com um livro. A Dani tem muita experiência, gente. Eu tenho certeza que nesse bate-papo, ó, papel e caneta na mão, a gente vai aprender muito com ela. Dani, bem-vinda, viu? Estou muito feliz com a tua presença aqui na terceira edição da Maratona do Escritor. Muito obrigada, Lília. Eu que fiquei muito feliz com o convite, tá? É muito bacana estar aí participando com isso, estar em contato com os meus escritores, que eu preciso deles para eu vender muito livro, né? Muito livro nas nossas lojas aqui da leitura. Ô, Dani, a gente estava conversando aqui antes, né? Já ficou gravado, mas vai ficar nos bastidores. Eu pude conhecer um pouco mais a história profissional da Daniela, ela também conheceu um pouco a minha, mas vocês não conhecem, então eu quero, Dani, antes da gente começar aqui, que eu estou cheia de perguntas, ela disse, ai meu Deus, Lília, o que você vai me perguntar? Eu falei, tudo que os autores gostariam de saber, só isso. Vou fazer o papel escritor de você aqui no evento, é claro. Mas ser presente, né? Acho que é legal a gente conhecer, porque às vezes a gente fala assim, é um diretor, é um gerente, né? Mas, poxa, o que você... São tantas histórias, e eu acho que é legal também o momento da gente de homenageá-los também, porque a gente sabe que são muitas batalhas no mercado do livro. Então, eu queria que você contasse a tua jornada aí na rede, né? Na Livraria Leitura. Bom, eu entrei na leitura em 2010, era para ser um temporário, né? Era rapidinho, só para eu socorrer minha irmã que ia ganhar neném. Esse neném já tem 10 anos, né? 11 anos vai fazer agora. Era rapidinho. Né? Era rapidinho e eu estou aqui até hoje. Depois eu saí da loja, né? Eu fiquei gerenciando a loja de Betim, mas Betim é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte. E depois eu vim para a Associação dos Lojistas da Leitura, tá? Que é onde a gente centraliza todas as operações dela, todas as negociações com os fornecedores, não só de livro, mas também das outras áreas, porque a leitura ela é bem completa, né? Livraria, papelaria, tem presentes, informática. Então, assim, eu tenho um mix muito grande de produtos. Então, eu tenho essa equipe aí, cada área aí, além da equipe de TI, e de marketing também, que é todo feito aqui pela Associação da Leitura, tá? Eu sou a gerente comercial da rede e trabalho diretamente com o Marcos Teles, que é o presidente, e o Leandro Teles, que é o diretor comercial. Ô, Dani, e aí quando eu perguntei para ela, né, qual que é teu papel aí dentro da rede, ela falou assim, eu cuido das lojas, da livraria, o olho dela chegou a brilhar. Queria que você contasse um pouquinho dessa rotina também, antes de eu já engatar nas perguntas, porque é muito gostoso a gente poder acompanhar esse trabalho que faz tanta diferença, né? A gente entra numa livraria, compra o livro, vai lá no caixa, vai embora, e aí a gente não sabe todo o trabalho que tem por trás, né? Na verdade, eu sou responsável por toda a operação comercial da leitura na parte de livros. Então, desde a negociação com o fornecedor, até a seleção e uma curadoria que eu faço junto com a minha equipe, claro que não sou, né, não sozinha, mas com uma equipe, e com a ajuda também das editoras, tá? Que vão me orientando também naquilo que é importante para a colocação, né? Dos próprios lançamentos e também de projetos. A gente também hoje atua, a gente troca muita ideia com as editoras quando elas estão querendo lançar algum livro, tem muita consulta de tiragens, né? Eles buscam muito a informação de qual que é a colocação que eu consigo colocar nas lojas, né? É muito importante, porque as editoras também, assim como os autores ficam buscando as editoras querem colocar o livro na livraria, né? Tem que estar lá para vender, né? Então, eu faço isso. Além disso, né, essa parte de negociação com os fornecedores. Além disso, eu também oriento as lojas nas suas rotinas, junto com os coordenadores, porque aí eu tenho o gerente de loja e eu tenho o coordenador de área. O coordenador de livraria, ele passa por um treinamento com a supervisão toda que fica aqui na LL. E eu fico tentando ajudar todo mundo aí, né, nessa rotina, nesse dia a dia. Hoje são 86 lojas.
Mas eu vou terminar o ano com 94, Nossa, no mínimo. Que notícia No mínimo. boa! É, Que notícia boa! A gente no acha. meio dessa pandemia, com tantas dificuldades, nos enche de orgulho de saber que uma rede aqui no Brasil está crescendo tanto, e você falou agora que espera terminar com 94. Logo vai ter festa para comemorar a 100, né? Eu acho que logo no ano que vem já vai ter esse marco aí. Em 2022, com certeza, a gente vai estar com as 100 lojas, né? Mas não é fácil, tá, Não gente? é Claro fácil. que é um projeto ambicioso da leitura. A leitura é muito pé no chão, a gente não faz loucura, então é tudo muito estudado. E assim como eu abro essas lojas, a gente investe muito nessas aberturas, eu também fecho as lojas que não são boas, tá? Não é bom fechar, eu prefiro abrir 10 lojas do que fechar uma, é muito difícil, né? Eu imagino todo o investimento, né, que a gente sabe que tem, o investimento, vamos dizer assim, da parte visual, né, que a gente olha da estrutura, imagina o que está por trás da operação, funcionários, sim, equipe dos livros, remanejamento de estoque, enfim. Eu admiro muito o seu trabalho. Quando eu liguei para a Daniela para convidar ela você estava inaugurando uma loja? Estava inaugurando, eu acho que era a Leitura Tijuca, né? A gente abriu semana passada lá no Rio. Então, olha só, escritores e escritoras que estão aqui na Maratona do Escritor, visitem a loja nova, vão prestigiar o trabalho da Daniela. Ela, imagina, ela está montando uma loja, né? Que loucura que deve estar a vida dela. Então, não, eu estava pelo seu tempo. Fui te responder meia-noite, tarde da noite, né? Não devia ser meia-noite, mas era domingo, e eu respondendo ali, falei assim, é agora ou nunca, agora, né? ou nunca. Não, mas para mim, assim, uma delícia, eu quero participar. Quando a gente faz essas aberturas, eu me divido aqui, eu tenho uma equipe que também vai, né? A gente sempre está presente para orientar. Eu cheguei lá na Leitura Tijuca e estava ótimo, né? Porque a loja já estava pronta, já tinha terminado a obra, praticamente tudo estava, assim, alguns detalhes, mas de vez em quando eu chego em umas lojas que eu falo, não vai, não tem condição, né? Ainda estou colocando piso, luminária, aquela confusão, mas assim, eu amo a abertura de loja, é muito gostoso, é cansativo, mas é muito gratificante. E eu fico sempre emocionada, eu falo assim, eu sempre choro. Toda vez que a gente abre, assim, eu choro, falo assim, de cansaço e de emoção, porque é muito gostoso, né, gente? Fazer o que gosta, trabalhar com o que gosta, é muito gratificante, né? É isso que eu fiquei feliz da Maratona estar reunindo, eu falo, profissionais que trabalham no mercado do livro, porque tem que ter amor, né, Daniela? Senão não vai, né? Com certeza. Sem amor não vai, gente. Não porque vai. Tem momentos difíceis em tudo, né? Ô, Dani, já que você tocou em momentos difíceis para a gente ir mudando a conversa, né? Conta pra gente, porque todo mundo acho que vai querer saber, né? A gente viu as notícias das dificuldades das livrarias durante o momento da pandemia, e vocês tiveram que se reinventar. A gente teve um 2020, como a gente estava comentando antes, dificílimo. A gente achou que em 2021 já está melhor e ainda não está. E aí vocês vêm aí com essa presença digital agora também, forte, se restabelecendo, mas conta para a gente até como é que foi, como é que está, e até esse pós-pandemia para o autor aí se motivar para lançar o seu livro, que eu sei que vocês têm um espaço especial para o autor que também está começando. Na verdade, em 2020, a gente já estava nesse processo de expansão da leitura. E aí fomos pegos de surpresa com o fechamento. Gente, é claro, a gente quase entra em pânico. Eu vendo livro na loja física, todos os shoppings fechados, né? Porque hoje eu tenho pouquíssimas lojas de rua, eu acho que são só 3 lojas de rua, que foi o comércio que ficou um pouquinho mais tempo aberto, né? Mas os shoppings todos fechados, como que a gente vai fazer? E a leitura, a gente já tinha decidido a voltar para a internet, porque lá atrás a gente tinha leitura.com, operamos durante muitos anos, só que chegou uma hora que o Marcos decidiu, não, vamos sair, não tá legal, não tá bom. E aí, quando foi em 2019, a gente já tinha decidido, já estava investindo novamente na leitura.com, no nosso site. Mas 2020 não estava pronto.
ainda não estava funcionando, né, assim, direito. Eu não tinha uma operação tão boa, a venda era muito pequenininha, a gente nem divulgava o site, porque precisava ainda de mudar algumas coisas, precisava de investimento mesmo, tá, em tecnologia, inclusive. E aí, em 2020, a gente teve que inventar. Falei assim, ó, eu tô com a loja fechada, mas meu cliente quer comprar e aqui, assim, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente tem um cliente que é muito fiel, né? A gente conhece todo mundo. Belo Horizonte, todo mundo fala que é uma roça grande, né? Todo mundo se conhece, acaba que todo mundo já ouviu falar ou é de uma família conhecida. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a vender por telefone, delivery. Delivery foi até muito engraçado, né? Porque os shoppings deixavam, mas alguns deixavam, outros não. A gente começou a atender pelo WhatsApp. A gente foi fazendo, a coisa foi acontecendo e conseguimos sobreviver. Em vez de focar no problema, vocês foram buscar soluções. Solução. Né? A gente foi com solução. Editoras, várias editoras nos ajudaram, distribuidores. Então, assim, teve uma comoção do setor, né? Foi uma coisa muito chocante assim, para todo mundo. Olha, eu fiquei arrepiada, porque eu lembro dos clientes também ligando. E Lili, a gente vai pausar o lançamento. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, mas calma, a gente vai trabalhar catálogo. Então, você via foi muito intenso tudo, Não, né? Foi muito complicado, tá? Aí depois, todo mundo se movimentou, né? Assim, foi bonito de ver isso acontecer. Né? As pessoas se ajudando, os próprios lojistas se unindo, né? Para trocar ideia, para conversar e procurar uma saída. E a coisa continuou, quer dizer, o primeiro semestre foi muito sofrido para a gente, mas no segundo semestre a gente se recuperou, e aí eu estou falando da leitura mesmo, mas mesmo assim a gente terminou um ano aí de 2020 com uma queda de 30%, que diante de tudo que aconteceu, né, e com essa coisa de loja fechada mesmo, e eu ainda não ter esse canal pronto para venda online, né, de forma eficiente, a gente achou que foi bom, que ok, né, deu certo. E aí a gente falou, não, vamos continuar com o projeto de expansão. Eu estava com uma expectativa de um 2021 mais tranquilo, assim, estava mesmo, assim, com muita esperança de que as coisas fossem normalizar, enfim, não aconteceu, 2021 foi também um pouco tumultuado, mas aí a gente já estava mais estruturado, né, mas acabaram, quer dizer, não tem evento em livraria, a gente sempre tinha, inclusive a gente cobra isso, tá? Hoje aqui a gente tem uma equipe que organiza só os eventos, né? Junto com o pessoal do marketing, a gente trabalha, porque para mim é importante, eu quero esse cliente dentro da loja, conhecendo, porque o que acontece? O autor vai lá e ele lança o livro, mas só dele estar levando o cliente para a livraria é tão importante. Esse movimento, né? Esse movimento de visitar a livraria. Então, por isso que a gente também sempre coloca à disposição, tá? Isso aí. A leitura tem isso, Lili. A gente faz, sim, eventos para autores independentes, né? Só tem aquela questão fiscal. A gente também falou um pouquinho sobre isso, é importante, um ponto importante que às vezes impacta a operação, mas estando tudo de acordo, né, com essa parte fiscal resolvida, a gente consegue fazer todos os eventos nas lojas. Ô Dani, quando você falou assim, passa um filme na minha cabeça, né, porque minha vida de assessora foi uma vida de final de semana e várias noites, né, durante a semana à noite e final de semana dentro da livraria organizando lançamentos. E aí, durante a nossa conversa, você falou algo que me tocou, né? A gente começou a comentar, porque eu perguntei, Daniela, como é que funciona? Ainda o autor consegue fazer o lançamento dentro da livraria? E eu achei muito legal o que você falou. Você falou, não só consegue como a gente ajuda, a gente apoia, a gente divulga, é claro, o autor tem que ter essa nota fiscal, o autor independente, porque precisa disso para contabilizar a venda dos livros. Mas o que você falou que eu adorei foi esse incentivo que vocês dão para o autor de que ele faça o lançamento na livraria, que ele crie esse movimento, e aí vocês fazem até imagens, se ele precisar, para as redes sociais, divulgam. Eu achei isso maravilhoso, essa movimentação,
mas tem um ponto em comum que nós duas, quando conversamos, falamos, ai, mas isso acontece. E eu falei, então, eu estou na mesma página que você, e aliás, a Maratona do Escritor vem com esse propósito, trazer para vocês aquilo que a gente vive, né, Daniela, o que a gente viveu nesses anos todos de, gente, não existe assim aquela fórmula que a gente acha mágica, mas existe sim algo que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer. E uma das coisas importantes para o lançamento, para quem já está pensando em organizar um lançamento numa livraria, que é sim um momento importante, é o seu momento. Você ficou lá por anos escrevendo o seu livro, meses dedicado, chegou a tua festa, é uma celebração de um início de divulgação. Porque, né, Daniela, o lançamento não é o final, é o começo. É só aquele dia, né? É o começo. Exatamente. E aí eu falei para a Daniela, como é que fica? E aí, quando o autor faz tudo, né? A loja faz a divulgação, arruma lá, ela falou, né? Serve em água, refrigerante, vinho, criou o dia, e o autor não convida nem os parentes, nem os amigos para o lançamento, né, Daniela? Acontece, gente. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? Bom, todas as vezes que um autor me procura, que procura a loja, né? Eles chegam aqui, porque todo mundo fala assim, procura a Daniela. Eu falo assim, não, tem que ir lá na loja, conversar, eu indico, a gente orienta. Mas quando eles procuram a loja e a loja marca esse evento, eles explicam, eles falam, olha, eu vou fazer, eu vou divulgar para você, não tem problema, vou produzir aqui os convites, mas você precisa convidar as pessoas, tá? Você é que vai trazer essas pessoas, porque às vezes eles têm expectativa, nossa, eu consegui fazer o evento na leitura. Marquei, tá pronto. Tá pronto, né? Aí todos os clientes que estão lá na loja, eles vão lá, eles vão comprar meu livro. Não, não é assim. Então você tem que convidar o parente, né, o amigo, tem que chamar, e são as pessoas que são próximas ao autor. Eles é que vão fazer aquele movimento. O que acontece? Infelizmente, de vez em quando, os autores não fazem esse trabalho, e aí chega lá, não tem ninguém, né? Tem desespero. Aquele desespero. Aí, claro, a leitura, a gente tenta, né? Eu falo, gente, troca de roupa, tira o uniforme, vai lá, entra na fila, mas assim, não é isso, né? Eu preciso muito que eles saibam que são eles que vão fazer o evento, né? Eles é que vão fazer a coisa acontecer. Eu só estou abrindo o meu espaço, né? É diferente quando é um autor já conhecido, aí tem outro esquema que a gente faz também, né? Mas nem todo mundo nasceu famoso, né? Não chegou o livro, assim, aliás, eu acho que pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Já chega, assim, eu acho que isso é sorte, é muita sorte, né? Tem gente que lança 3, 4, 5, 10 livros, inclusive autores famosos hoje, que ficaram anos ali batalhando e que... A gente só vê agora, né? A gente só vê agora. Aí fala, nossa, que fácil, olha ali aquela fila com 100, 200. Aí é o contrário, né, Daniela? Até gostoso também, porque a gente tem que entregar as senhas, porque aí tem que ser pouco tempo, totalmente ao contrário, né? Mas a leitura faz isso, tá? A gente adora, é um prazer pra gente receber esse autor, viu? Eu fiquei muito feliz, porque os autores que estão aqui, com certeza, quem pode entrar lá no site da Livraria Leitura, eu vou deixar para o Felipe deixar bem aqui certinho para a gente na edição, o link para vocês, conheçam as lojas, estão em vários estados do Brasil. Eu já estava conversando com a Daniela, não vejo a hora de ter aqui em Santa Catarina. Ela falou, mas aí a gente tem os parceiros da Catarinense, da Curitiba, mas a gente sabe que tem aqui no sul, tem em Porto Alegre, pertinho no Rio Grande do Sul, está espalhado por todo o Brasil. Gente, são 86 lojas, vão chegar a 94 no final do ano. Procure para saber, a escritora que está aqui na maratona, comente aqui, quem está numa cidade que tem livraria leitura. Olha que oportunidade boa. Ô Dani, e sabe que tu me fez lembrar de um autor que era da área de TI, ele me procurou lá em São Paulo e trabalhava num banco, naqueles bancos, nem sei o nome do banco, daqueles bancos pomposos ali da Paulista, né? Aí ele falou, vou lançar meu livro ali e não sei o que eu vou fazer com o meu evento. Vamos divulgar, queria me contratar para divulgar e tal. E eu falei assim, vou te dizer uma coisa, eu vou divulgar o teu livro para a imprensa, pode sair uma notinha lá na Folha, nas colunas que eles gostam de sair e tal, mas eu vou te dizer, as pessoas vão olhar na mídia, e olha que eu estou vendendo o meu serviço, né? Vão olhar na mídia e vão falar, tá, mas quem é esse autor lançando um livro de poesia?
Eles vão olhar, legal, vai ficar lá guardado, pode ser que vai acontecer alguma venda online. Só que assim, ó, no teu lançamento, é só família e amigos. Quantas pessoas tem no setor do teu banco? Meu Deus, muitas pessoas. Falei, então, você vai convidar com todo mundo. Ele era muito tímido, autor da área de TI, que escrevia um livro de poesia. Aí ele falou, tá, mas aí todo mundo do banco vai saber que eu escrevi poesia? Eu falei, sim, todo mundo do banco tem que saber que tu escreveu poesia. E aí foi um trabalho meu de psicóloga ali, entendeu? De coach com esse autor, para convencer ele que ele precisava chamar todo mundo eu falei, todo mundo. Até quem você não conhece no banco. E foi muito legal. A gente fez uns convites, olha o que é marketing de guerrilha, impresso, e ele mandou distribuir para todo mundo do banco. Para grande surpresa dele, todas as pessoas que ele chegava falavam assim, cara, tu escreve poesia, que massa, e não sei o quê. É muito legal. O evento dele lotou, mas assim, ó, lotou, de a gente ficar assim, ó, emocionados. Pessoas que ele nem tinha amizade no banco foram prestigiar, porque, claro, estava com aquela coisa que você falou, né, de o autor procurar uma livraria onde o público dele está, ou seja, as pessoas foram a pé até a livraria, num Tem horário que ser bom. próximo à comunidade. Não é? Não adianta, né, Daniela? Vai fazer. Ah, eu sou aqui de Santa Catarina, tenho amigos aqui, ou meu networking é muito forte em São Paulo, eu vou fazer lançamento em BH? Eu tenho uma prima em BH, sou dessa prima. Então, a gente tem que fazer onde está a nossa comunidade, né? O evento foi lindo, foi muito massa, foi tudo muito bonito. Então, desculpa até cortar, gente, mas me marcou muito. Eu estou contando essa história para inspirar vocês. Você tem alguma história, Dani, de lançamento também de autor que você viu que ele batalhou, que ele chamou todo mundo? Porque, assim, quando o pessoal da livraria vê movimento, aconteceu de muita gente, porque, assim, ó, o brasileiro, principalmente o paulistano, eu sou paulistana, adora uma fila. Então, viu o Muvuco, o que quer, eu também quero, entendeu? E aí ele foi vendendo e tal. Eu queria que você contasse alguma história, assim, que te marcou, assim. Eu tenho aquelas histórias, assim, tem várias, né? Eu já vi de tudo, eu já vi os eventos bem-sucedidos e os mal-sucedidos, assim. Mas eu gosto muito, porque às vezes eu tenho amigos aqui também, né, que fazem parte da minha vida pessoal, e aí um grande amigo meu, que eu acho que ele vai estar escutando, se ele não estiver assistindo, assim, ele vai ficar com vergonha, porque eu vou falar dele, né? Mas o Guilherme, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, ele sempre escreveu muito bem, e aí tinha essa, né, de lançar, ele procurou algumas editoras e no final acabou fazendo o que a maioria faz, né? Aliás, não, eu acho que ele até foi um pouco mais ousado, ele criou a editora dele e lançou. E foi muito legal, porque aí sim, a gente fez o trabalho, falei, Gui, tem que chamar os amigos, tem que chamar a família e tudo. Eu falei assim, é claro que eu vou te ajudar muito nisso, porque metade dos seus convidados eu conheço, né? Fazem parte da minha vida. Mas assim, foi muito legal, porque reuniu todo mundo, as pessoas se surpreenderam. E por coincidência, ele também é da área de TI, apesar de que não tem essa característica tão de timidez, que faz parte um pouco, né, dessa turma aí de TI. Ele não era tão tímido assim, mas ele tinha esse sonho, né? E ele escreveu esse livro e foi emocionante, né? Também acho muito legal quando tem outros amigos que me procuram, falam, estou escrevendo, o que você acha? Você pode dar uma olhada? Aí eu falo assim, gente, eu não sou editora. Eu falei assim, não sei fazer isso. Eu compro o livro, eu vou olhar o seu projeto, posso falar, não, esse tema está vendendo, isso aí eu posso te orientar. Mas eu não sei fazer isso, né? Tem que procurar um profissional, tem que alguém para te orientar melhor, né? Porque ele também acha que eu entendo de literatura. Eu falei, não, eu tenho as minhas preferências na literatura, e aí é muito pessoal. Mas a parte, né, de falar se o livro tá bom, tá... Não, eu posso gostar ou não, eu posso achar que eu preciso de melhorar. Normalmente precisa de melhorar, né, gente? A gente está fazendo uma coisa, precisa de uma opinião profissional mesmo, né? Para ajudar, né? Mas, assim, acontece muito, né? E eu acho muito gostoso. Eu sempre gosto muito de prestigiar. Quando eu posso, eu prestigio esses eventos. Às vezes eu estou na loja fazendo outra coisa, fico sabendo que tem um evento, né, de um lançamento de um autor desconhecido.
Falei, não, então eu vou lá, tem que ir, né? A gente tem que fazer isso. É Prestigiar. bem legal, eu gosto muito, eu acho que é um momento muito importante, eu acho que todo mundo fica emocionado, não só o autor que está lançando, mas a família que está ali acompanhando, né? É bem legal, eu acho muito bacana. E outra coisa que você falou que eu acho muito bacana é a venda do dia, porque às vezes o autor, né, já fui em lançamento, o autor vendeu 100 livros, 60 livros numa noite, e é aquilo, o próprio evento, né? Eu falo, fotografa o evento, filma o evento, usa aquele momento para divulgar nas suas redes sociais e para ampliar aquilo. Nesse dia do evento, eu fui num evento com um autor, ele pegava depoimentos das pessoas no evento e depois ele usou nas redes sociais. Então, todo amigo dele, todo familiar, toda pessoa que trabalhava com ele ia lá na câmera e gravava um depoimento. Então, o evento em si pode ser usado depois para esse pós que deve continuar com força. E aí, Daniela, eu queria que você falasse sobre esse negócio de ficar entre os mais vendidos da semana na loja, né? Ah, quando eu tenho um evento assim na loja, e às vezes vende, eu trabalho com relatório semanal aqui, que eu divulgo para as lojas de livros mais vendidos na semana. E lá aparece a quantidade de livros que foram vendidos e as lojas, e a quantidade de lojas que venderam, como a gente tem várias lojas, isso é legal, né? Mas eu sempre mostro, na hora que chega o relatório da semana e aquele autor que fez o lançamento, né, com a gente passa para eles, essa semana o seu livro está entre os mais vendidos da leitura. Porque tem essa coisa, eles chegam lá e falam assim, eu fiz 1000 livros. Eu disse, não adianta, você não vai vender os 1000 livros no dia do evento. Se você vender 60, 50, tá ótimo. Eu falo que 60 é uma ótima venda de um livro para um dia, porque é um dia de venda ali, né? Então, eles gostam, né? Ele fala assim, sério, e aí, você mantém? Claro, eu mantenho, é uma informação, essa informação a gente divulga. Se ele está entre os 30 e eu vou passar para os canais, né, que fazem essa divulgação, eu vou passar, né? Eu passo exatamente o ranking de todas as lojas, o ranking de todas as lojas, tem que colocar. Né? A gente coloca, eu não corto, falo assim, não, esse aqui é um autor independente, não, eu passo a informação para Publish News, para Nilce, para quem for, a gente manda, né? A gente passa isso aí, é muito bom. Eu acho que é legal. Ai, que massa, porque assim, você acaba valorizando esse autor para ele entender que isso faz parte de um primeiro passo que ele vai dar. E incentiva até para ele fazer mais eventos, né? Claro que a gente está num momento aí de pandemia ainda, a gente espera que logo, né, todo mundo seja vacinado, vacina sim, para quem não tomou ainda vai tomar sua vacina, estou logo esperando pela minha. Mas assim, pode fazer mais eventos, então palestras em escolas, toda essa movimentação tem que acontecer. Palestrantes vendem muito, é muito bom fazer evento com palestrantes, não é, Daniela? É ótimo, a gente faz, na verdade, a gente tem algumas lojas que têm espaços assim, bem maiores, né? Então, eu já vi de tudo, gente. Eu já vi gente indo fazer encontro para fazer crochê, para fazer não sei o quê. É muito para contação de histórias. Isso a gente sempre tem contação de histórias nas nossas lojas. Uma oportunidade também para o autor de literatura infantil, infanto-juvenil. Sim, é muito importante, é muito legal, tá? Eu acho que autor infantil deveria fazer isso, que é muito legal isso, gente. Os pais adoram, as crianças adoram, é um momento importante, tá? De conexão com esse público aí. É bem legal mesmo quando a gente tem eventos diferenciados, tá? Mas eu posso fazer qualquer coisa, posso fazer um bate-papo, uma discussão de um tema. A gente pode criar vários momentos, tá? Diferentes dentro das nossas lojas. Olha, uma coisa que eu devo ter imaginado, quando eu falei aqui, convida parente, convida amigos, né? Porque sempre tem aquela coisa, aquela galera do prédio que você mora, teve muitas coisas dos grupos do WhatsApp, agora na pandemia, das pessoas. Eu falei para o autor, todo mundo está vendendo tudo no prédio. Você falou do seu livro, porque assim, né, um está vendendo bolo, outro está vendendo. E você falou do seu livro, não conta, né? Eu tenho certeza, olha, eu quero estar muito enganada assistindo aqui ao vivo depois, que deve ter gente que fala assim, mas eu não tenho muitos familiares, eu não tenho muitos amigos, sempre tem alguém que comenta isso. E agora eu vou dar uma dica. Eu fiz um evento, é que você falou dessa coisa de criar eventos, né, Daniela? Eu tenho que assistir o bate-papo, eu vou conversando com vocês, vai me dando vários insights das falas de vocês. Eu fiz um evento de uma editora de Curitiba, em São Paulo. Então, é exatamente aquilo que você falou. Eu falei, meu Deus, esse autor é de Curitiba,
uma pauta de educação, e ele está em São Paulo. E a editora falou, Lili, o autor quer porque quer lançar em São Paulo. Eu já fiquei desesperada. Eu falei, por que ele não vai lançar nas livrarias Curitiba, na cidade dele? Não, ele quer em São Paulo, glamour de São Paulo. Vai a Lili organizar o evento para o autor de São Paulo. Quem que vai? Tem algum amigo? Não, zero network de São Paulo. O que eu fiz? O tema dele era um tema que tinha muito a ver com professores, com pedagogos. Então, nós buscamos uma escola em São Paulo e conversamos com uma professora. E aí, essa professora, a gente chamou ela para um bate-papo, resumindo a história. Essa professora foi para esse bate-papo com esse autor e colocou que era obrigatório os alunos irem. Ia ganhar ponto, né? Achei o máximo. Convidou ali as turmas que ela dava aula, foram essas turmas, o evento foi lindo, debateram lá sobre o tema que tinha o livro dele, o autor vendeu o livro, fotografamos, filmamos, e você vê, de uma ideia. Então, para quem está aqui, né, Daniela, olha quantas possibilidades. Às vezes você não tem, né, para quem está aqui, não gosto da minha família, não tenho amigo. Tudo bem, pense em possibilidades. Qual é a tua audiência? Qual é o teu público-alvo? Como é que você pode deslocar essas pessoas para irem até o evento? Qual é o benefício que elas vão ter? Vai ter uma palestra, vai ter um encontro, vai ter um sarau. Que saudade de um sarau de literatura. Ô, Dani, não fala aí. Não, na verdade é isso mesmo. Acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Naquele momento, né? E todo mundo tem um ponto forte. Todo mundo tem alguma coisa que faz bem, né? E tem só que descobrir e explorar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E quem está lançando livro, gente, você não pode ter vergonha, está lançando livro, todo mundo vai te ler, todo mundo vai ver, né? Não tem que ter vergonha, não pode, não combina, né? E a gente é tão apaixonados pelos escritores, igual você falou, né? Gente, vocês são os artistas, vocês têm que levar isso para vocês. Ser um escritor e uma escritora é um papel muito bonito, é um papel importante, como de um professor, como de um médico. Não fiquem desvalorizados. Às vezes, né, pergunta, sou um escritor nacional. Não, sou um escritor nacional com muito orgulho. A gente fala de vocês com tanto carinho, nós duas aqui já choramos várias vezes aqui nos bastidores, contando as histórias dos autores, e aí ficam com vergonha, né? Não tem que ter vergonha não, gente, isso é maravilhoso, né? Eu estava aqui agora, outro dia, com o Gervásio, ele é um dos sócios, um dos fundadores da leitura. E ele é médico, olha só, médico apaixonado por livro. Depois eu vou falar um pouquinho da cidade de onde saiu um monte de livreiro para esse Brasil aí, que é uma loucura, uma cidadezinha aqui de Minas Gerais. Ai, conta aí. Mas assim, o Gervásio, ele adora, né? Ele foi um dos fundadores também. E aí ele se aposentou ele dava aula numa faculdade aqui, ele se aposentou nessa faculdade e ficou com o tempo livre. E aí ele já escreveu um livro de filosofia. E agora ele está escrevendo um livro que eu morri de rir. Ele falou assim: olha, eu estou escrevendo um livro para livreiro. Eu falei: tá, que bom, né? Para leitura, né? Para o livreiro da leitura, porque vai ter um monte de segredo ali que vai ser do livreiro da leitura. Mas eu achei muito interessante que ele estava falando assim, dando umas referências de autores, de épocas importantes, né? Buscando uma parte da história da literatura ali. Mas ele mandou fazer uma coisa, eu achei tão bonitinho. Ele falou assim, a gente às vezes está falando do autor e não sabe como que é a cara dele, né? Você não lembra, não sabe. Ele mandou fazer caricatura de vários autores. Ele está com mais de 300 caricaturas aqui para a gente ilustrar o livro, entendeu? Com algumas. Mas eu fiquei assim, falei, não, Vavá, que legal, mas eu achei que foi sensível da parte dele, sabe? Buscar isso aí, querer buscar. São todos autores nacionais. Tem vários autores nacionais também. Eu estou pegando várias épocas, ele está pegando, né? Várias épocas da história e aí está colocando, mas tem vários autores nacionais. Mas eu achei assim, muito legal. Ele não está com a intenção de vender esse livro, é só para gente, é só para leitura mesmo. Nossa. Fazendo isso por amor, está fazendo por prazer. Aí ele está assim, eu quero que você coloque lá como que organiza uma livraria. Eu falei, pode deixar, eu vou fazer lá, vou te ajudar lá com a organização de livraria. É para o livreiro mesmo. Mas tudo que ele faz, ele como escritor também, é com amor, vê que é com carinho. Ele não precisa disso, mas ele sente prazer, né? Ele quer,
ele quer fazer. E pesquisa, e estuda, é muito legal, tá? Eu gosto muito dessa paixão, né? Dessa vontade de ver o livro, de viver para o livro. Eu vivo de livro, né? Eu falo para todo mundo, eu vivo de livro. Eu também vivo de livro. Ô, Daniela, conta pra gente, então, já que a gente trouxe na parte boa, para o autor, né? Porque tem essa coisa agora, vamos pensar nesse pós-pandemia que a gente deseja tanto, há uma discussão, aliás, foi um dos vídeos que o pessoal viu que eu fiz a divulgação da maratona, faço assim, será que vale a pena ou não colocar o livro ainda na livraria física, na loja física, né? É claro que eu fiz uma provocação, eu sou uma pessoa que vivo em livraria, batalho, aliás, acho lindo esse movimento das pequenas livrarias que estão surgindo também com esse movimento. Mas eu queria ouvir a tua opinião, as suas dicas também para eles, sobre para trazer essa resposta, né? Vale a pena o livro estar na livraria física? Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta. E depois, qual o papel do autor, né? Depois que o livro está na livraria também, porque ele precisa ter um movimento, apesar de estar na livraria, né? Bom, claro que vale a pena, né? Não é à toa que a gente está abrindo loja aí todo dia, claro, a gente está investindo nisso e a gente conta com isso. Bom, o livro, todo mundo fala, né, sobre o livro eletrônico, né, essa coisa toda. Claro, tem mercado para tudo, mas quem gosta de livro, quem gosta do cheirinho de livro, de abrir, de pegar, eu amo. E eu acho que a maioria da população no mundo também ama, porque não superou hora nenhuma, né, a venda do livro físico, né? É um momento, é uma conexão, acho que para o autor é uma realização de ver a sua obra ali. Ele está ali, às vezes está na prateleira aqui, né, numa sessão, às vezes está na mesa, que é o sonho de todo autor, mas ele está ali. Então, profissionalmente, eu não vejo uma realização maior para o autor do que chegar e ter o livro dele, né, na livraria. Então, eu quero autores que realmente busquem isso, queiram isso, né, porque é gratificante. Vale a pena, não é fácil. Vender livro não é fácil, né? Todo mundo tem esse sonho aí, fala assim, eu coloquei na livraria, mas não é bem assim. E foi até bom você me lembrar que eu queria até homenagear uma pessoa, só que eu vou ficar emocionada. Ai, meu Deus, então vai. Olha só que Respira fundo. bonitinho. Se eu estivesse perto, te dar uma água. Muito lindo isso. Tem um autor que eu conheci lá em Salvador, na Bienal do Livro em Salvador, em 2012. Ele chama, o nome dele é Eduardo Lago. Ele faleceu agora de Covid. Ai, não, vocês vão ter que cortar essa parte de chorar, porque eu não... Ai, tá tão bonita, mas tão assim... E aí eu recebi a esposa dele, eu acho que eles moram em Recife, mandou um e-mail dizendo que ele tinha falecido e que ela sabia que ele tinha os livros consignados na leitura. O Eduardo Lago, eu conheci, como eu estava falando, foi na Bienal lá em Salvador, e ele falou, não, eu tenho um livro, ele é um peregrino da Igreja Católica, e ele conta, tem uma história linda. O livro dele chama Eu Peregrino. Eu acho que ele tem 3 livros, mas esse é o principal. E ele começou a falar, não, deixa eu ir lá na sua loja, que eu vou vender o livro e tudo. E a minha irmã, Liliane, lá em Salvador, eu acho que foi a primeira loja que abriu para ele esse espaço. Gente, ele é ótimo vendedor. Ele chegava com o livrinho dele lá, colocava o livro, ficava uns 2, 3 dias na loja, vendendo mesmo. Ele não vendia só o dele, não. Ele indicava livros de outros autores que ele conhecia, ele ajudava. Muito interessante. E ele fez isso e conheceu a maioria dos sócios da leitura, dos nossos vendedores. Ele fazia isso, ele viajava. Ele vinha aqui para Belo Horizonte, ficava numa loja 2 dias, na outra loja 3 dias, e vendia o livro dele, mesmo. Nossa. Ele vendia. Olha, eu sou Ele ficava na loja e ficava como vendedor. Adoro. Eu sou autor, olha aqui o meu livro, eu estou contando aí, falava das aventuras dele, da história dele, o que estava ali no livro, e vendia. Era impressionante a venda dele. Ele sempre aparecia para você, o Eduardo Lago essa semana está em loja, porque aparece no meu relatório aqui nas vendas, né? A gente recebeu essa notícia, uma pena, muito jovem, deixou uma esposa e um filho pequeno.
Mas, assim, a gente está todo mundo... Eu falei, né, para a esposa dele, falei, não, pode ficar tranquila, porque a gente vai prestar conta dos livros que foram vendidos, uma perda muito grande para a gente, mas, assim, por que eu falei dele, né? O Eduardo, para mim, é um exemplo de autor, de batalhador, ele buscou isso, ele amava o que ele fazia. Era claro, ele era muito admirado pelos vendedores, por alguns sócios, gerentes da loja. Assim, muita gente ficou comovida com a perda do Eduardo, sabe? Então, assim, foi bom lembrar dele. Eu não tinha nem Vamos fazer uma planejado, não homenagem, tinha pensado imagina, em falar isso, mas assim, que imagina, bom, mas veio, nossa, porque veio desse jeito, vem no coração, tem que falar, eu vou deixar, vamos colocar aqui na edição, ele tem mais de um livro, ele tem quantos livros? Tem eu acho vários? que são 3 Não, livros, vamos tá? colocar aqui, vamos fazer propaganda para o Depois Eduardo, né? Se tiver algum lugar bom que a gente deseja que exista, né? Porque tem que ter um outro lugar melhor para a ele gente está lá, com partir, né? certeza. Que você esteja lá e a gente está aqui homenageando mais um escritor que partiu com essa doença tão terrível. Eu também perdi um autor, o conhecido meu, Paulo Schmidt, você já ouviu falar? Ele foi o primeiro autor que publicou Jack o Estripador, né, ele fez a biografia do Jack o Estripador e lançou outros vários livros, depois autor também da HarperCollins, de Geração, e também um jovem autor estava morando em Salvador, né, e eu tive a honra de trabalhar com ele. Então, enfim, é isso, né, a gente tem que, você vê que eles partiram e o livro fica para a gente, né, o livro está aqui, então a história fica, né, então quando o autor publica um livro, sempre vai ficar. Eu falo para o autor, quando ele publicar, eu falei, você já parou para pensar que daqui 10 anos, daqui 100 anos, né? Daqui 100 anos, você já não está mais aqui, alguém pode pegar o teu livro e falar, nossa, que legal, né? A gente tem que pensar que o livro é uma coisa que fica. Muito, muito obrigado por você ter trazido essa homenagem para a gente aqui na maratona, viu? Foi um momento, assim, eu não estava esperando, mas ele é importante, ele foi importante para a gente, continua sendo importante. É um exemplo, tá? Eu ficava, assim, admirada mesmo de ver a luta dele, a vontade, e ele vendedor, é o melhor vendedor que tinha, Nossa, né? que pena que eu não pude conhecê-lo em vida. Teve também uma história que eu lembro da Paula Pimenta, quando ela começou. Nossa, a Paula é Você uma deve conhecer. ela, a Thalita, batalhadoras, gente do céu. Isso. Lembra disso na Bienal, elas fazendo, elas chamando para Nossa, conhecer o livro delas. É bem assim, tem muita história, né, gente? Esse mercado é um mercado difícil, mas ele tem muita história que vai ficar, né? Faz parte, né? É uma construção aí, né? Não só de valores, mas assim, é uma construção de história de vida, de garra, né? De muita luta, que é a vida de todo mundo, né, gente? É a vida de você falar, porque nessa história que a gente, né, você falou que tem 11 anos, né, de leitura, também agora 11 anos de agência esse ano, a gente percebe que quem fica é quem persiste. E é bonito isso que você falou, Daniela, porque isso é em todas as áreas, né? A Daniela que tem filho dela, um estudante de medicina, a outra estudante de direito, né? Então, são, assim, tudo em qualquer área, a gente precisa ser um degrau de cada vez. E aí o escritor tem que entender que quando ele publica um livro, publica um segundo livro, ele está nesse degrau. Ele tem esse degrau e tem que ter essa paciência, porque muitos autores que eu divulgo hoje, a Patrícia Lages, que é uma autora que eu sempre gosto o Bolsa Blindada, você vai lembrar da Bolsa, que fez um sucesso, né? Com a Thomas Nelson, ela também conta, gente, foi uma batalha e tal, todos eles têm um passo a passo, e depois que eles estão, às vezes, 10 anos, 15 anos na batalha, a gente olha ali na lista dos mais vendidos, ou olha ele na mídia e pensa, nossa, que rápido, que fácil. E essa pessoa está ali há muito tempo. Então, se você está aqui agora, não desista, né, Daniela? Acho que não tem que desista desistir. do seu sonho. Não tem que desistir, tem que querer muito, né? E, claro, tem gente que dá mais sorte. Isso faz parte. Faz parte do jogo, faz né? Faz parte do jogo, né? Mas, assim, não deixa de lutar, não deixa de querer, né? Não deixa de ter essa paixão, porque é o que faz a coisa girar, né?
Ô, Dani, a gente entrando numa parte que eu falo para a Dani, o nosso bate-papo vai ter uma hora que vai ser coração, e ela veio com o coração aqui reclamando. Ah, eu sou chorona, Eu gente. também. Você é canceriana? Então eu te perguntei, você é Não, canceriana? gêmeos. Na verdade, eu sou um monte de coisa ao mesmo tempo. E o canceriano que tem fama, né, de ser chorão, né? Então, o autor, ele tem algo assim que eu acho que vai ser algo que você vai falar agora e vai colocar todo mundo assim para refletir. Você está no comércio, né, nessa operação comercial, ou seja, você tem que ser muito razão ali, né? Porque você está ali determinando várias compras, ou a compra mesmo, ou a consignação, que não deixa de ter uma responsabilidade muito grande, Sim. porque tem toda a parte da logística que envolve essa distribuição da consignação. E aí, como é que essa Daniela Zebral, né, na razão ali, para selecionar os lançamentos, ou para dizer para um editor que, olha, é muito legal o seu projeto, mas não é o que o meu gerente de loja está falando que está saindo dentro da livraria. Queria que você contasse um pouco desses bastidores dessa operação comercial, porque eu incentivo muito eles a fazerem pesquisa de mercado, descobrir se já não tem outro título com esse lançamento, a trabalhar a capa do livro. A gente está numa livraria física, a gente é o olhar que vai pegar do leitor, que vai chamar atenção. Essa capa linda que você tem da Bela Gil atrás de você, já chama a atenção da gente. Eu estou na sessão aqui, Ai, né, de Ana culinária. Maria, de culinária, que delícia. Então, eu queria que você falasse para a gente como é que é esse teu olhar, assim, desde a parte, claro, visual de um projeto que vem, que você fala, caramba, isso vai ficar bonito nas nossas lojas, vai ficar, né? Ou até, caramba, isso não é tão bonito, mas é o que o meu consumidor está pedindo. Eu acho que isso vai trazer para eles até uma tendência atual, né, do que você está vendo hoje nas livrarias. Bom, o que acontece? A gente já viu eu já tive vários momentos aí de livraria e que alguns segmentos começam a vender mais que outros, né? Isso é muito difícil, tá? De medir, porque como eu tenho essa quantidade muito grande de lojas em regiões diferentes, não só tem estados diferentes, então a cultura do estado, daquela região influencia no gosto, naquilo que sai. Mas a gente está vendo aí as coisas acontecendo. Nunca se vendeu tanto sociologia como a gente está vendendo hoje, com esses temas de racismo, feminismo, essas coisas, né, a política, essa coisa toda. Então, quer dizer, isso tudo o momento influencia um pouco, né? Ai, que legal você trazer isso. Não, a gente sabe, é claro, eu vou buscando e tudo, mas também chega uma hora, a curva vai lá, uma hora ela vai começar a diminuir, a gente vai acompanhando. Quando eu tenho que fazer uma colocação, né, de produto em loja, toda editora chega para mim com a mesma expectativa, tá? Que o autor tem de colocar, a editora também vai lançar um livro e ela quer colocar. Eu não tenho condição de absorver 100% dos lançamentos das editoras, eu tenho que escolher, né? Então, assim, é claro, eu levo em consideração o espaço físico que eu tenho nas lojas, porque eu preciso de ter espaço para o livro. Eu levo em consideração o produto que mais gira na minha rede, né, o que vende. Então, eu busco essas informações também o autor já vendeu antes, como que foi o último livro dele. Então, assim, tem todo esse trabalho, e também a editora me manda as informações todas do livro, né? Mas eu já tive momentos, por exemplo, no ano passado, que eu mais vendi foi autoajuda. E esse ano, aí eu adoro, porque eu adoro essa mudança, né? Eu tô super feliz, porque eu tô vendo a literatura crescendo e tô vendo juvenil, gente, a literatura juvenil explodindo. Ai, que notícia boa! Né? Tem autor aqui que deve estar aqui. Ai! Não, Porque tem muito autor brasileiro que está buscando esse espaço na literatura infantil. Então, é maravilhoso, né, você falar isso. Não, está crescendo, tem muito espaço, os livros de fantasia, tem muita coisa. Quer dizer, é claro que tem um leitor para cada livro, isso tem, né? Mas tem um momento, e eu acho que a gente tem que acompanhar. Você tem que saber o que está acontecendo no país, você tem que saber o que está acontecendo na sua região, como que você vai tratar aquele tema né, do seu livro, se tem como
dar uma contemporizada, eu acho que a palavra é essa, assim, né, para a gente tentar acompanhar, para se antenar, para ficar esperto mesmo para vender, porque a gente precisa de colocar livro para vender, né? Para vender. Mas assim, acontece. E também acontece, gente, grandes editoras que lançam livros aí, que têm uma expectativa, fazem um investimento absurdo. Você sabe disso, né, Lília? Nossa, Que estava na editora. nossa, porque a gente só vê outra pessoa Fala aqui, né? assim, Esse livro aqui tem 10 mil, tem 15 mil, e vai aí... vender, não, assim, 10 mil, nós estamos falando das tiragens de hoje, né? Que agora ninguém lança muito mais de 10 mil, mas você pensar nos anos atrás, que era aquela tiragem 20 mil, 30 mil, 40 mil, eu falava, nossa, As tiragens do Christian Grey. Não, é isso aí, né? Quem imagina? Depois eu tenho que contar uma história para vocês também, que é engraçada. Mas assim. Conta aí, vamos engatar. Gente, quando começou a sair esses livros eróticos, porque não vendia livro erótico, não vendia, né? Quando vendia, assim, só se a pessoa não soubesse tanto que era erótico. A capa não podia mostrar que era tão erótico, tinha essas coisas, né? Aí começou a vender, e aí lançaram esse livro aí, os 50 Tons de Cinza. Foi muito engraçado, gente. Tá lá, o livro, a editora fez aquele investimento e tudo, e o livro lá, e colocou o livro lá na leitura. E eu tô lá na loja, na época eu estava em loja ainda, estava lá em Betim, e tô vendo aquele livro, e, gente, esse livro aí... Aí eu recebi uma ligação da editora, falei, nós vamos fazer um momento do livro aqui em Belo Horizonte, tudo. E eu fui. Eu vim aqui para onde é o meu escritório hoje para assistir essa palestra e tudo. Aí eu falei assim, me empolguei, falei, tá bom, vou ler esse livro aí. E aí, eu li o livro, aí entendi, falei, gente, vocês não entenderam, vocês não sabem de nada. Eu falei assim, agora, aí eu li esse livro, aí depois eu li o outro da Sylvia Day, aí eu li não sei o quê, eu tive que ler um monte de livro erótico, e aqui na leitura eles começaram a falar assim, não, a Daniela sabe qual que é a sequência, ela sabe quais são os livros, e eu falava, gente... Você virou a crítica literária da loja de livros eróticos. Virei especialista em venda de livros eróticos, sabia a ordem, sabia tudo, indicava e tudo. Bom, lá na loja começou a vender muito, e aí as pessoas também perderam um pouco da vergonha, porque a gente não pode ter vergonha, a gente trabalha com todos os públicos, tem que vender, né? Tem que ser vendedor. É legal você falar, porque muita gente iniciou na leitura, muitas mulheres, por conta do Christian Do livro erótico, foi isso mesmo. Não, e aí eu falei, tá valendo, não tem problema. Aí eu li um monte, eu falei assim, agora eu preciso de alguém para assumir meu posto, porque eu também não vou dar conta de... né? Mas aí o pessoal foram tendo... A gente foi criando, né? Foi formando outros especialistas em livros eróticos dentro da leitura. Mas foi muito legal. Esse livro aí, que a gente tá falando do Christian Grey aí, né? 50 Tons, eu tive a oportunidade de sair do país nessa ocasião, e foi muito bacana, porque eu cheguei num hotel, e quando eu vi esse livro em francês, em alemão, eu vi em todas as línguas, todo mundo lendo o mesmo livro. E o mais engraçado, que as pessoas olhavam uma para a outra e sabiam, assim, eu sei o que você está lendo, né? Assim, engraçado. Tem meio escondido, né? Eu tive um autor que ele falou, minha esposa tá lendo, vou ter que ler também para poder conversar com ela sobre o livro. E rolou um movimento interessante. Eu estava na Bienal do Rio, quando aconteceu essa explosão, e aí eu perguntei, eu estava trabalhando com o pessoal da editora Ave Maria, que engraçado, essa história é bem engraçada também, né? Com a editora Ave Maria, o que vem aí sobre Christian Grey? E a editora alugou 2 apartamentos, um ficava a equipe das mulheres e outro dos homens da editora. Eu fazia assessoria da editora, pela agência. E aí tinha a pessoa que cozinhava pra gente. Eu sempre sou assim, eu sou uma pessoa que eu presenteio muitas pessoas. Você imagina, né? Numa livraria você deve presentear muito com o livro, né? Tempo Meu inteiro. Deus do céu! E aí imagina a biblioteca da sua casa, né? Outro dia eu tive que fazer uma limpeza, porque não estava mais cabendo. Manda assim. pra mim. Não, eu tive que falar assim, olha, essa fase aqui, esses livros aqui eu vou passar, né? Eu vou passar. Eu faço isso direto. Né? Chamo minhas amigas e falo assim, gente, eu tenho um monte de livro aqui, eu devia estar vendendo lá na livraria. Acaba dando, né? Eu também dou, porque não cabe, né? Não cabe em casa. E aí eu cheguei para ela e falei assim, que livro que você quer ler, né? E aí ela, como assim, Lília? Eu falei, não, tô lá na Bienal,
quero trazer para você. A gente ficou 10 dias juntas, né? E eu falei, eu quero fazer um livro para você. Você gosta de ler? Ah, eu não gosto muito, não. Eu falei, mas a gente está numa Bienal, eu vou trazer um livro de presente para você. Escolhe aí que eu vou trazer. E a gente estava na cozinha, todo mundo, ela não queria. Não, eu tenho um na cabeça, e eu, tagarela, né? Não, fala, não, depois, tal. Acabou, jantamos, limpamos lá a cozinha, e eu, tá, qual é o livro que você quer que eu traga amanhã? Nossa, tá todo mundo falando desses 50 tons de cinza. E eu falei, tudo bem, ela tava com vergonha, né? E eu trouxe para ela. E ela ficou lendo durante a Bienal, a nossa estadia lá, e ela ficou, porque ela passava o dia no apartamento, ela estava cozinhando pra gente, fazia o café da manhã, fazia o almoço, fazia a janta. E aí eu, na verdade, tirei ela da televisão, levei ela para a literatura. Então eu acho muito bonito isso, eu aprendi isso com uma doutora em letras, né? Ela disse, Lili, a gente tem que parar com esse preconceito literário, porque a gente tem que colocar as pessoas para começar a ler o livro. E aí a gente está falando com uma criança, né? Minha filha está apaixonada por aquele diário da Veros, que é o... Diário de uma Garota Nada Popular. Tá amando, tá rindo muito. E ela nunca devorou um livro tão rápido. E aí você fala, bom, eu não vou conseguir... eu fui ler com ela a história da Malala, e ela ainda muito pequena, né? Tem 10 anos, vai fazer 11, ainda não... Agora o diário dessa menina aí tá com a linguagem dela. Então, eu acho que é sobre isso, né, Dani, que você trouxe com essa história dos 50 tons, da inclusão. A gente tem que perceber isso, que alguns tipos de literatura incluem. É para todos os gostos, tá? Eu, por exemplo, também não gosto tanto de ler autoajuda. Eu leio, faço aquela leitura rápida para ajudar na curadoria, né, escolha, mas e daí, né? Eu tenho que atender, eu tenho que vender, então eu quero colocar o que tem de melhor da autoajuda na minha loja. E assim vai, né? Eu tenho um sobrinho que está com 15 anos, e eu achei interessante, porque minha irmã fica pegando no pé dele, que ele tem que ler, tem que ler. Aí a gente descobriu que ele gosta de ler autoajuda. Olha que maravilha. Nossa! Então, ele está lendo autoajuda. Eu prefiro isso do que ele estar no joguinho, né? Ou só na televisão. Então, quer dizer, é o gosto, é o que ele gosta. A gente tentou, quando ele era pequeno, eu tentava levar os livrinhos, né, mais infantis. Ele não gostava, ele gosta de autoajuda. E hoje tem até para criança, né? Tem um monte de livrinho que eles estão lançando aí. Ontem eu atendi uma editora aqui também, ela falou assim, eu tenho esses livros aqui de educação financeira para criança. Eu falei, me interessa, claro, eu quero ver e tudo. Então, quer dizer, a gente tem que introduzir todos os temas para todas as idades e para todos os públicos, Olha, né? dica maravilhosa para quem está sem ideia para lançar o próximo livro. Buscar entender o que está acontecendo, né? Igual você falou, com as notícias, com o que está acontecendo na atualidade, e produzir um conteúdo para esse público. Ô, Daniela, e para a gente poder entrar num tema aqui que eles querem saber também, porque assim, a gente entra na livraria e o autor, ele tem a consciência, né? A maioria dos autores que estão aqui na Maratona Escritora, eu tenho certeza, muitos já participaram de alguns eventos, alguns são os meus alunos aqui, sabem que assim, o livro entrou na livraria, tá ali, às vezes são vários, como você tem aí atrás de você, né? Um do ladinho do outro ali, o espaço que o leitor tem, a lombada para ler, né? E aí eu queria saber desse movimento que vocês percebem na loja, desse movimento do leitor chegar e já pedindo pelo livro, como é que funciona essa venda? Essa é a venda que acontece em maior volume, não é verdade, Daniela? Sim, é muito comum. Primeiro, assim, aqueles livros que são mais vendidos, que aparecem nessas listas, né, que são importantes também, essa é uma venda pronta. Ele já chega, ele já sabe, normalmente ele já vai encontrar o livro ali de cara, é aquele Nem primeiro. conversa com ninguém, né? Chegar na loja. Já chega lá e tudo. O interessante, o mais importante é quando a gente está lá, eu olho o que ele está comprando, porque aí eu já sei o que eu posso indicar também, né? Aí vai no gosto. Então, assim, claro, quando é catálogo, que a gente fala que é fundo de catálogo de editora, são esses livrinhos mesmo que a gente tem aqui que ficam de lombada, que vai ser 1, 2, 3, né? Mas essa venda, ela é super importante para a gente na leitura, principalmente na internet. Tá? Assim, a leitura, quando eu falo para a editora, eu falo assim, pode entrar lá no meu site
e entrar e digita lá um livro seu de fundo de catálogo, eu duvido que não vai ter em alguma loja da leitura, porque lá eu tenho o estoque de todas as lojas, né? Aliás, de todas as 86 não, mas hoje já tenho 60 lojas que estão lá. Até o final do ano eu já vou ter todas as lojas online. Então, assim, pode digitar aí, me fala aí um livro seu, fundo de catálogo. Eu tenho. Mas o meu vendedor, o que eu gostaria é que ele se informasse, que ele conhecesse e pesquisasse, entendesse de alguma área. Normalmente eles ficam em setores, né, nas lojas maiores, então é até mais fácil dele conhecer alguns autores, porque o público sempre está procurando, acaba que eles já conhecem o título, conhecem ou o autor mesmo. Mas o ideal para mim é que a gente apresente para esse cliente outras alternativas de leitura naquela mesma linha, né, que ele foi procurar, que ele foi buscar. Porque também pode acontecer de eu não ter o livro, então eu não posso dar aquela resposta, não, eu não tenho esse, eu não tenho esse, posso encomendar para você, mas esse aqui, ó, escreve na mesma linha. Então, assim, é isso que a gente busca quando vai fazer o treinamento, né, dos nossos atendentes nas lojas. Mas não é assim tão fácil, gente. Não é tão fácil, não. Você sabe que tinha um movimento que eu fiz muito, assim, até de junto com alguns editores. A gente frequentava algumas livrarias e apresentava os lançamentos, apresentava os projetos das editoras para motivar. E aí a gente dava muitos brindes para os vendedores, um bottom, ou às vezes o próprio livro, ou o autor ia lá falar do livro. O que você acha disso, Daniela, para um autor e para autor e para autora que está aqui na Maratona do Escritor, que às vezes sabe que o livro dele está numa livraria próximo da casa dele, para ele ir lá porque o vendedor é quem vai vender o livro dele. Então, presentear um livreiro, um vendedor, é um passo importante, né? E é claro, tentar atingir ele pelas redes sociais, pela divulgação, para que ele fique conhecendo o seu produto. E depois até recomende, né? Eu acho, né? Se você tem uma livraria, seu livro está lá e você ainda não conhece o vendedor que está ali para te representar, eu acho que tá bobeando, né? É mais uma amizade, é uma pessoa que está ali em contato com o seu mundo, que vai poder te dar vários feedbacks, né? Ele vai poder te dar várias dicas, né? Você pode trocar ideia, mas por que você acha, às vezes, assim, meu livro está lá, ele não vende, mas por quê, né? Porque às vezes a pessoa não sabe vender o seu livro, né? Então é uma oportunidade de estar lá e também é uma oportunidade, porque você vai na livraria, você pode encontrar com outras pessoas, e por que não? Olha, eu sou o autor aqui desse livro, tá vendo? Assim, minha foto tá aqui, né? Dá uma olhadinha, poxa, o que tem? Isso é vender, né? E todo mundo gosta de estar perto de um autor. Nossa, que legal, vou poder... Eu já várias vezes estive em livrarias com outro lançamento, e aí descobri um outro autor, e peguei um autógrafo e presenteei outras pessoas com o livro autografado. Mas aí ele acha que é vergonha, não, as pessoas gostam de estar com autores. Claro, não, e outra coisa, os autores aí que são famosos fazem isso direto. Como assim você não está fazendo também, né? Se tiver o livro na livraria, eles fazem, eles chegam lá, por exemplo, tem autor que chega lá em Congonhas e vai lá e tira foto, e grava vídeo, põe nas redes sociais, e tem aquele que fala assim, tinha pouco livro meu, eu queria mais livro lá, né? Tem de tudo, mas assim, eles trabalham o produto deles, eles se representam, né? Isso que é legal. É fundamental. Não tem vergonha, né? Não tem aquela vergonha que a gente falou logo lá no início. Ô, Dani, pra gente encerrar esse bate-papo, que tá uma delícia, eu tô adorando o teu sotaque, o teu jeito. Ai, bati o BH, viu? Pode vir. Eu tenho uma prima aí, quando passar tudo isso, eu tenho intolerância à lactose, eu quase morro quando eu vou para aí, né? Porque eu me esbaldo em pão de queijo e doce de leite. E aí... Mas eu falo, gente, vale todo sofrimento, porque... Ai, como é gostoso o BH, né? Eu acho vocês, assim, tudo de bom. Eu acho que é um lugar, assim, um dos estados, né? Vamos pensar assim, a cidade, então, BH, acolhedor. Vocês são muito acolhedores. Eu tenho muitas boas memórias, até da Bienal, né? Tem a Bienal. Daí, né? Tomara que tudo volte logo. Não, pode vir para Belo Horizonte. O mineiro é bem carinhoso, né? A gente adora receber.
tem esse jeito de falar, né? Essa coisa Ai, meio que cantada. gostoso, é tão bom ouvir isso. Quando você fala, tem uma história, eu falo, ai, que delícia, eu vou ouvir. É uma história, um caso para te Um contar. caso para te contar, que delícia. Mas assim, queria que Enfim. você desse então para os nossos autores que estão aqui, para a gente poder encerrar esse bate-papo, essa dica que você dá de marketing, de vendas, você que é uma pessoa que está dentro do comercial, eu acho que você trouxe uns bastidores, ou algo do bastidor muito importante para a gente saber que, poxa, para o editor também está ali, né? Está conversando com você, está explicando o projeto, está vendendo o projeto. Você deu a possibilidade de fazer os lançamentos na livraria, na loja física, a possibilidade, a gente sabe também, tem as distribuidoras, o autor pode, a gente está com o Wendel aqui nesse dia falando da Catavento, há uma possibilidade também de colocar, mas não é só isso, né? O autor tem que trabalhar pelo seu livro, como você contou, o caso desse autor que até te emocionou, que infelizmente partiu. Então, eu queria que você desse uma dica para eles, assim, para incentivar eles a como trabalhar o livro, porque realmente se tem uma pessoa que vende livro, a gente é essa pessoa que vende, comercializa e está à frente aí, é uma mulher à frente dessa grande operação que é a Rede Leitura. Bom, primeiro, eu sempre falo, a primeira coisa que a gente olha no livro é a capa, né? Capa vende, gente. Vende mesmo, ajuda muito. Então, acho que tem que cuidar disso. Eu acho que tem a parte, porque a leitura também tem que ser facilitada, a diagramação, o tipo de papel, isso tudo é importante. Isso aí eu não sei fazer, eu só sei o que é confortável para mim como leitora. Então, isso tem que buscar uma ajuda de um profissional, tá? Porque não é fácil mesmo. Não pode desistir e não pode ter vergonha. Se você quer vender livro, não tem lugar melhor para vender do que numa livraria. Mais difícil, se o mais difícil você conseguiu, que foi fazer um evento, ter um momento, nesse caso agora, por exemplo, que a Catavento está aí, que eu já falei para o Wendel, eu falei assim, Wendel, você nem sabe, mas toda autora eu já indico, não só para a Catavento, para outros distribuidores também. Aqui eu também tenho outros distribuidores locais e tudo que são muito importantes, são parceiros muito importantes. Então, eu já indico isso para buscar, porque eles falam, como que eu coloco o livro na leitura? Bom, não é tão simples, então aí realmente você vai precisar da ajuda do distribuidor. O evento é comigo, o evento eu consigo organizar para você, eu consigo te direcionar para uma loja que vai te atender, e aí o autor tem que aproveitar esse momento, né, para fazer o seu marketing, para divulgar nas redes sociais. Hoje está tão mais fácil, gente, porque antes nem tinha isso, Não né? tinha, não Imagina, tinha. eu fico imaginando a dificuldade daqueles autores lá atrás, quando não tinha internet, quando não tinha esses canais alternativos mesmo de comunicação. Que vantagem que vocês têm hoje, né? E tem que aproveitar, tem que ler um trechinho do seu livro, tem que mostrar a sua cara, não tem que ter vergonha, né? E estar na livraria, conhecer o vendedor, quem vai estar lá e quem vai estar indicando o seu livro. Então, é um sonho, né? É uma coisa que a gente tem que buscar. Eu seleciono aqui, tem vezes que eu erro, tem vezes que eu deixo passar um autor bom, eu também vou errar, né? Eu não sei, mas eu procuro tentar errar menos, buscando informação com quem sabe mais do que eu, que no caso é a própria editora, né? Quando eles estão representando alguém, é muito mais fácil. Não tenham dúvidas que lançar um livro através de uma editora é maravilhoso. E já é meio caminho andado, né? Porque A ele editora já tem esse tradicional contato. tem todo esse trabalho editorial, né, Daniela? Isso, eles já fazem isso. Mas quando não faz, a gente tem que se virar com o que tem. Então, tem que buscar mesmo as informações, fazer o seu curso, Oba! né? Que é muito legal. Então, é É o que a isso, gente falou, né, gente. Daniela? O conhecimento editorial que vai dar poder para eles, né? Não Claro. é, a gente está aqui fazendo esse papel de aconselhar vocês, porque para a gente é muito complicado ver um autor que às vezes tem um projeto lindo e aquilo que ela falou, chegar com a capa que não. Como é que ela vai expor essa capa na vitrine da loja dela? Uma capa que às vezes não tem legibilidade no título, É. a diagramação vem com erros. Eu estou com um livro aqui na agência que chegou de um autor independente, que a quarta capa é ilegível o texto. Como é que eu vou mandar isso para um jornalista? Pode vir uma crítica É isso negativa do aí. livro dele.
Então, é um papel que a gente faz, que eu vou dizer para vocês que a gente tem amigos que vão publicar, autores que gostariam de ter essas dicas que a gente está dando para vocês antes. Então, se você ainda não publicou, vai com calma, né, Daniela? Não, Estude, estuda. pesquisa. Uhum. É isso que eu acho, porque quando chega algum projeto que não tem nem condição de apresentação, acontece, gente. Eu vou fazer aquele lançamento ali, mas depois eu não consigo nem manter o livro na banca um tempo, né, para poder vender. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que prestar atenção nisso, porque é uma ferramenta também que vai te ajudar na venda, né? É isso que vai fazer a diferença, né? Porque olha que interessante que você comentou também aqui antes. Quando um lançamento faz sucesso, o autor vende, ele ranqueia, fica entre os mais vendidos da semana. Os vendedores ali criam essa atmosfera. Nosso livro é bom, deu movimento, aconteceu, ele divulgou, continuou vendendo. É claro que a Daniela vai querer distribuir, colocar esse livro em mais lojas. Então, eu acho que isso foi muito legal que você falou, ter esse olhar teu, né? Poxa, se o livro vendeu, se o autor batalhou pelo lançamento dele, ela vai pensar, caramba, imagina se eu colocar ele em mais lojas, ele vai viajar o Brasil querendo fazer mais Isso divulgação do aí. produto dele. Não, e as próprias editoras, se você não conseguiu lançar e foi bem e está fazendo um bom trabalho, as editoras estão aí o tempo inteiro buscando esse autor. Eles também vivem disso, eles também querem descobrir esses jovens talentos, né, essas pessoas. Então, você não está vendendo só para mim, não está vendendo só para a livraria, tá? Você está vendendo para o seu mercado. O seu mercado, você tem desde de um possível editor, né, para trabalhar com você, até chegar no cliente final. É um longo percurso, né? Mas tem que prestar atenção em todas as direções, são todas importantes, igualmente importantes. Que bom, Dani, muito, muito, muito obrigada. Quando você for passear em Santa Catarina, me avisa. Quando for inaugurar, quem sabe, uma loja aqui. Mas se você vier só para passeio, venha, me avisa. Eu vou adorar receber você aqui. Tá bem friozinho aqui agora. Agora que tá bom de Agora ir, né? que tá Para gostoso ficar pra mais gente tomar um vinho. Vou adorar receber você e vou adorar te encontrar, se Deus quiser, logo nos eventos em São Paulo também, nessa movimentação que eu imagino que você também deve estar muito aí por São Paulo, para o Rio de Janeiro, com loja nova. Nós vamos deixar para vocês aqui o site da leitura, leitura.com.br, para todo mundo visitar. Dani, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei. E fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem divulgar um livro, fazer algum projeto. Estamos aqui, porque a gente aqui é juntos pelo livro. Muito obrigada, adorei também participar aí com vocês. Beijo para vocês. Um beijo. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.